Olá, amigo! Olá, amiga ouvinte! Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Apresentaremos mais um estudo de caso, dando continuidade ao estudo da realidade espiritual. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. A intuição inata da continuidade da vida. Há pessoas que nascem com fé inata. Ainda que venham a professar determinada doutrina religiosa, não dependem dela para se manterem conectados com a espiritualidade. Tamanha é a confiança que têm no Criador e em seus mensageiros. Essa forte convicção lhes proporciona resignação e, claro, entendimento das leis universais. São providos do que costumamos chamar de profunda fé. Nada as abala. Como adquiriram semelhante dom? Não se trata de privilégio concedido como se fossem escolhidas a dedo pela divindade. Somos todos iguais perante Deus. No passado, passaram por situações difíceis que as levaram a cultivar com afinco a ligação com a espiritualidade, como quem se apega a uma tábua salvadora durante a tormenta. Voltam a esta vida com inabalável convicção. Já nascem sabendo, não por indébita concessão dada por um privilégio divino, mas por méritos adquiridos, depois de muita devoção e persistência. Essas criaturas falam da continuidade da vida com naturalidade, segurança e certeza. É uma questão de fé? Sim, mas uma fé calcada na plena consciência da grandiosidade da vida, que não dispensa a razão. Uma fé baseada em fatos vividos nesta e em vidas anteriores. Espíritas são providos dessa fé inabalável? Não apenas os espíritas. Seria inadmissível presunção atribuir apenas aos espíritas o equilíbrio e a serenidade diante da morte. Inúmeros profitentes de outras crenças são dotados desse mesmo comportamento, inexplicável para alguns, perfeitamente entendível para os que se iniciam nos passos da espiritualidade. Quando me interesso pelos hábitos e modo de viver de país desconhecido, como devo me comportar? Comunicando-me com seus habitantes ou lendo seus relatos e mensagens? É o que acontece com os que se prestam a conversar com aqueles que passaram para o outro lado da vida. Quando entramos em contato com o continente espiritual, obtemos preciosas informações de como é o lado de lá. Esses relatos sustentam a convicção espírita na sobrevivência do espírito diante de incontestáveis provas daqueles que partiram e voltam para dar seus testemunhos inquestionáveis. Finalmente, temos que nos lembrar de infalível método que nos dá intimamente a plena certeza da continuidade da vida após a morte: o sentimento. Quem ama pode detectar a presença imperecível da criatura amada. É como se fosse um sexto sentido que a faz perceber e permutar impressões sublimes com aqueles que já partiram, na certeza do breve reencontro. Para discutir mais esse assunto muito interessante no programa Além do Arco-Íris de hoje, convido Carlos Luz e Sidney Fernandes. Sejam bem-vindos ao programa de hoje, amigos. Olá, amigos. Eu e Carlos Luz estamos de volta e vamos agora, num bate-papo aí de perguntas e respostas, indagar ao Carlos Luz alguns pontos importantes que foram ressaltados pelo Theo Oliveira. Carlos, essa forte convicção da continuidade da existência para o mais além traz mesmo, Carlos, resignação e claro entendimento das leis universais? Essas pessoas que possuem essa certeza são mesmo providas de uma profunda e inabalável fé? Sidney. Aí está uma questão importante, né? A pessoa provida de fé inabalável é um tesouro precioso. A pessoa que tem fé inabalável, ela pode passar por situações difíceis na vida, por perdas de entes queridos, nas situações de muita dificuldade, de muitos problemas,
mas elas têm a visão no futuro, elas sabem que, passada essa tormenta, o seu barco existencial vai encontrar um porto seguro de paz, amor e felicidade, cada vez mais sustentada no seu futuro, como nós já dissemos em programas anteriores. Então, essa certeza da vida futura, essa certeza de que existe um Deus de amor que controla o processo de evolução, em que a dificuldade que nós passamos hoje, por mais intensa e difícil que seja, por maior que seja a dor que aflige o nosso coração, ela está sobre o rígido controle da qualidade, né, da nossa evolução feita por Deus, que é nosso Pai de amor. Agora, o que dá essa tranquilidade, o que dá essa fé inabalável, é da onde que vem isso? Né? O Espiritismo, ele nos faz privilegiados. Quando nós, através do seu estudo, do estudo dessa codificação, nós podemos, através do entendimento, através do raciocínio, solidificar, fortificar e tornar realmente inabalável essa fé. Então, eu digo privilegiado num sentido assim especial, né? Porque não existe privilégios para Deus, mas se nós pensarmos que Jesus trouxe seu evangelho, e aqueles que conhecem, que estudam o seu evangelho, estão privilegiados. É nesse sentido em que é um privilégio voluntário, né? Forçando, de certa maneira, a conotação dessa palavra privilégio. Então, quem tem o privilégio de ter uma fé sólida, sendo espírita, porque o espiritismo nos demonstra a realidade espiritual, né, como ela é uma fotografia, é um filme, ele demonstra, ele traz fatos da realidade espiritual, e com isso aí, então, vem junto com ela a nossa certeza de que a vida continua, que os nossos entes queridos continuam existindo e que nós nos encontraremos com ele em vidas futuras ou é, até mesmo em sonhos, quando dormimos e vamos até o plano espiritual e lá nos encontramos com ele. Carlos, eu diria que esse privilégio alegado por você, ele está ao alcance de qualquer pessoa que queira estudar, queira espiritualizar-se e queira estender as suas antenas espirituais para obter aquela comunhão, aquela sintonia com o mais alto. Mas eu acho que não resumi bem essa história. Eu queria ouvir de você qual é a maneira para chegarmos a essa fé inabalável, Carlos? Aí o roteiro está no Evangelho de Jesus, Sidney, e está no estudo do Espiritismo. O Espiritismo é uma luz sobre o Evangelho de Jesus, nos ensinando, nos explicando, nos decodificando em termos específicos o que Jesus nos ensinou. Então, esse estudo, ele implica também o conhecimento trazido por esse estudo, implica também na importância de colocarmos em prática, né? Através da prática do que nós aprendemos no Evangelho e no Espiritismo, é que nós vamos tirando as consequências, vendo os resultados de que realmente estamos no caminho certo. E isso mais e mais vai fortalecendo a nossa fé. Daí, então, a resposta é essa. É estudar, conhecer o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita e colocar em prática esses ensinamentos. Principalmente colocar em prática e observar os resultados e, com esses resultados, ir corrigindo o caminho em direção a um futuro de perfeição moral cada vez maior. Carlos, você falou uma coisa importantíssima, que é seguir a proposta de Jesus, que é universal. Você vai encontrar no Alcorão, nos livros hindus, na sabedoria oriental, atual e antiga, vamos encontrar o caminho para a espiritualização e para que esse conhecimento a que você se referiu, que está aí à disposição de todos nós,
seja assimilado por quem quer que seja, tanto sob o aspecto, vamos dizer assim, cultural, intelectual, como sob o aspecto do sentimento, da moral. Isso quer dizer, então, Carlos, que essas pessoas que têm essa fé, elas não foram agraciadas por Deus como seus eleitos. Elas fizeram por merecer a assimilação dessa profunda, inabalável fé, Carlos? Com certeza, viu, Sidney? Foi muito bem lembrado por você, muito bem perguntado, muito bem questionado. Nós construímos a nossa fé, não é uma graça de Deus, não é algo que nos chega de graça. É uma construção nossa, faz parte das nossas atividades como seres em evolução, é construirmos a nossa fé. E ela é construída, então, como nós já dissemos, baseado na ação dentro dos princípios do Evangelho de Jesus e na observação dos resultados que obtemos em termos do bem, do amor, da caridade e das virtudes que o Evangelho nos descreve. Então, a questão é bem nesse sentido aí, né? Então, as pessoas, não existe esse, essa questão da pessoa ter uma fé. Ah, ele tem o dom, é um dom que ele tem, que Deus deu a ele de ter fé. Não é isso, não. A coisa tem que ser bem construída. E uma coisa importante para construir a nossa fé é exatamente o conhecimento. E o conhecimento ele tem que ser buscado em fontes limpas. Quer dizer, que fontes limpas? Na codificação, né, em autores que são vinculados às obras básicas, são vinculados aos ensinamentos de Kardec, e através desses ensinamentos, a pessoa usando o seu entendimento, seu raciocínio lógico, ele vai se mantendo nesses trilhos para que não entre por caminhos, por desvios levados por falsos profetas, como nos diz os ensinamentos, né, da Bíblia, do Novo Testamento, né? Evitar os falsos profetas, aqueles lobos em pele de cordeiro, é nosso exercício até intelectual, né? Buscarmos sempre a informação precisa, a prática precisa, em centros religiosos que seguem rigorosamente a doutrina de Kardec e que usam a universalidade do ensino dos espíritos como padrão, como Kardec o fez. Carlos, minha mãe costumava dizer assim: quem morre não volta para contar a história. Mais ou menos aquele dito popular que diz que ninguém voltou da morte para relatar o mais além. Você acredita nisso, cara? Isso é verdade? Isso, a gente diz que a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Tanto que o povo condenou Jesus, né? Solta Barrabás, né? Prende Jesus. Então, não necessariamente a voz do povo é a voz de Deus. Até porque a voz do povo, ou a vontade do povo, acaba elegendo governantes que nem sempre correspondem à melhor escolha. Então, a gente deve seguir não a voz do povo, mas sim a inteligência do povo, que é a ciência, e o nosso raciocínio, que é a nossa luz própria, dada por Deus, que nos diferencia da animalidade. Usar a inteligência, usar a nossa capacidade de escolher o caminho mais acertado, né? Então, que é importante. E o Espiritismo, ele nos dá ampla notícia do que acontece no mais além. Então, existem infinitas comunicações registradas de pessoas que foram para o mais além e voltaram dando notícia do que acontece lá, né? Então, essa volta de quem foi além da vida, além da existência do corpo físico, e que voltaram e deram notícias através da via mediúnica, são inúmeros contatos, inúmeras notícias que nós temos. Então, voltam sim do plano espiritual, existe sim notícias, e a realidade espiritual
é uma realidade. Carlos, eu vou pular um pouquinho aqui o nosso roteiro, porque você falou alguma coisa aí muito importante aí na sua resposta, que eu queria, essa questão não pode deixar de ser abordada por você. Fé e razão são compatíveis, Carlos? Quem conseguiu fazer esse casamento aí foi exatamente o Espiritismo, né? Mostrando a possibilidade que isso existe, né? Não só possibilidade, como sendo imprescindível que isso exista. Imaginando que nós somos criaturas de Deus, dotados exatamente de duas qualidades, que é a liberdade, dadas pelo nosso livre-arbítrio, e o raciocínio, a racionalidade, dada pela nossa inteligência, que são dons, isso aí poderíamos dizer que são dons dados por Deus, nosso Pai, ou seja, Ele nos permitiu que adquiríssemos essas qualidades e nós devemos, então, utilizá-las e não podemos deixá-las de lado nas nossas escolhas, em nossa vida. Então, essa é a verdadeira ideia. Carlos, costuma-se dizer o seguinte: quando a pessoa deixa uma determinada religião, é porque ela nunca foi efetivamente, nunca assimilou ou aceitou plenamente os princípios dessa religião. Então, fica meio esquisito a pessoa falar: deixei de ser espírita, deixei de ser evangélico. Alguém pode dizer, Carlos, que perdeu a fé? Dentro desse pensamento corretíssimo que você trouxe, né, não perdeu a fé. Se a pessoa não deixa de ter fé, é porque ela já não tinha fé, né? Então, não acontece isso de perder a fé. Porque a fé é construída dentro da racionalidade, né? Eu creio porque conheço, né? A palavra seria essa, eu creio porque conheço. Então, se eu quero acreditar em alguma coisa, eu tenho que conhecer, eu tenho que ter evidências, eu tenho que ter fatos que comprovem que aquilo ali não é uma superstição, não é uma enganação, não é um erro de interpretação de alguém que se propôs a criar uma religião. Então, através dessa comprovação por vias racionais, é que nós temos um embasamento de nossa fé, o que nos dá a certeza e que por isso torna a nossa fé verdadeiramente inabalável. Ô, Carlos, se você me permitir, eu citaria aquela frase de Tomás de Aquino: para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles que não têm fé, nenhuma explicação é suficiente. O que você acha, Carlos? É uma frase que ela coloca a coisa em termos digitais, ou 0 ou 1, né? Mas a fé, ela é uma construção ao longo da nossa trajetória como seres humanos, né? Que quem tem religião é o ser humano, o animal não tem religião, ele não tem entendimento, raciocínio para ter uma religião. A religião é uma prática já na nossa fase humana. E através do uso do nosso entendimento, do nosso raciocínio, da comprovação da nossa experiência espiritual, em que nós fazemos uma oração, somos atendidos, né, que nós percebemos, lemos, estudamos o ensinamento, o Evangelho de Jesus, que é uma verdade universal, né, e dele colocamos em nossa vida, isso é uma construção de fé. Isso aí vai gerando um histórico, vai gerando em nós uma fé que vai se tornando mais e mais inabalável. Quando nos tornamos espíritas, então, estudando, né, pela via racional, nós vamos comprovando o que é verdadeiro em termos de fé, passando pelo crivo da racionalidade. E aí sim essa fé vai se tornando inabalável. Carlos, para encerrar, estamos no finzinho do nosso tempo, mas eu queria fazer uma citação, quero que você dê o ponto final na nossa conversa de hoje. Você fala que a fé inabalável é um patrimônio inalienável. Seria mais ou menos como aquela frase de Einstein, Carlos: a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original? Seria isso, Carlos?
Eu acredito que sim. Né, essa questão da fé, né, construída, porque é interessante também que às vezes a gente vê pessoas muito inteligentes que não demonstram a mínima fé na realidade espiritual e nada que se fale de religião e tudo, né? Essas pessoas, por que elas são assim, né? É porque não cogitam, ela tem o instrumento, tem que é a inteligência, e elas não cogitam da realidade espiritual. Ou se cogitaram, elas tiveram contato com religiões que faltaram a comprovação, faltaram essa sustentação factual, né, que falasse a sua racionalidade. Então, o que eles devem fazer é abrir, né, já que você usou esse termo aí, mente aberta, né, termos, todo bom cientista, todo grande cientista, tem a mente aberta. Ele olha, ele observa um fato, ele observa um relato, ou qualquer que lhe chega, usando a inteligência, o crivo da razão. Se aquilo ali é útil, se aquilo ali serve, se aquilo ali tem significado, ele aproveita. Se não tem significado, ele descarta, né? Esse processo é usado, inclusive, na comunicação digital, né? Quando uma informação sai da memória do nosso computador e vai transferida para um HD, por exemplo, é a informação que sai da memória e vai para o HD. Agora, para ter certeza que essa informação que saiu do HD é a mesma que saiu da memória, é a mesma que chegou no HD, são feitos testes de paridade, testes de redundâncias cíclicas, que são eh, algoritmos que verificam se está faltando, se está sobrando algum bit nessa transferência. E através desse cheque, eles garantem a integridade dessa informação que saiu de um lugar e chegou no outro. Então, nós, em termos de religião, de conhecimento, devemos fazer cheques para ver se aquela informação realmente é uma informação que fundamentada, que tem condições de ser. E é só admitir, então, como uma verdade a partir da hora que foi feita essa verificação. E assim nós vamos construindo a nossa fé da mesma maneira que a ciência constrói a sua base de informações, a sua base de conhecimento. E então ela se torna inabalável, né? Muito bem, Carlos. Muito obrigado pela sua contribuição, pelas suas brilhantes colocações culturais. E agora eu volto para a nossa central, para a Té Oliveira, fazer o encerramento de nosso programa de hoje, mais um programa Além do Arco-Íris. Obrigado, Carlos, obrigado, Sidney, e obrigado você que nos acompanhou em mais uma edição do programa Além do Arco-Íris, que volta na próxima semana. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos nos acompanhem, e até lá.